Então, gente, bom dia. Dando continuidade, hoje é a aula 9 do treinamento da Jeff Smoke CMAC, onde eu vou passar para vocês o processamento do inventário global com o Smoke, o Edgar HTF. Hoje nossa aula vai ter o download dos arquivos, uma breve explicação do download dos arquivos, dos perfis químicos e temporais, configuração do assigns do SMK Run e a execução do modelo Smoke para ver como que nós vamos rodar. Beleza. Então, os inventários globais, normalmente, por exemplo, um caso clássico como o próprio Brasil, muitas vezes não tem um inventário de emissões de poluentes nacional, ou um inventário assim, bem consolidado para uma área específica, e acaba tendo um inventário só para regiões esparsas, como é no caso do Brasil. E isso faz com que a aplicação, principalmente de modelagem da qualidade do ar regional, fique com problema pela própria falta de inventário. E quando situações existem, precisa-se ir atrás de alternativa que muitas vezes acaba sendo o próprio inventário de emissões globais. Atualmente existem diversos inventários, como o Edgar HTAP, que foi que agregaram em uma task force para conseguir melhorar os dados do próprio Edgar. Tem os Eclipse, o RCP, o SEDS, e existem outros, mas esses acabam sendo os principais. E esse Rhinos 2020, que traz um resumo muito bom desses inventários globais, eles fazem ótimas comparações dos valores, evolução com o tempo, variação espacial e temporal. Então, acho que vale muito a pena dar uma olhadinha nesse artigo e vocês terem noção desses inventários globais, tá? E, no caso, essa falta de inventários é uma realidade brasileira. Pouquíssimas áreas vão ter inventário. Por exemplo, geralmente Rio de Janeiro, focado mais na parte veicular. São Paulo, veicular industrial. Temos também lá em Vitória, Espírito Santo, que tem a parte veicular industrial também. Não lembro de cabeça se tem outras áreas, mas acredito que sim. Mas mesmo assim acaba sendo minoria. Em Belo Horizonte também tem o inventário também industrial, mais só para 3 cidades. Então, quando você aplica na escala regional, ou mesmo nas regiões metropolitanas, mas na escala maior, isso vem com problema, acaba sendo um problema, porque falta muita emissão e fica difícil para aplicar qualquer tipo de estratégia para gerenciamento da qualidade do ar devido a essa falta de informação, que é primordial. De acordo com diversos autores, essa acaba sendo uma das principais fontes de erro da modelagem da qualidade do ar. Então, para Então acaba-se indo atrás dos inventários globais. Aqui no caso é um exemplo de um arquivo de emissão de Black Carbon do Edgar HTAP. Você pode ver essa, no caso, toda a distribuição de todo o globo. E no caso aqui eu dei um zoom na região sudeste do Brasil, onde pode ver aqui São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Vitória por aqui, onde a gente consegue ver, no caso, a emissão de Black Carbon dentro dessa região. No caso, a Índia, grande parte da China emitindo bastante coisa. Aqui, ó, a costa leste dos Estados Unidos, com grandes emissões também. Aqui, simplesmente a parte industrial, a parte da Pensilvânia. Aqui, no caso, a região de Atlanta. Aqui, no caso do Brasil, próprio São Paulo. Então, a gente consegue ver esses hotspots de emissão. Europa, como assim toda. E, no caso, o download do Edgar está feito por esse site aqui, ó. Esse site... Ó, vamos entrar nesse site para mostrar para vocês. Esse aqui é o site do Edgar HTAP. Aqui, no caso, ele tem uma pequena descrição das informações que eles têm, os poluentes, os setores, e aqui, no caso, os arquivos propriamente ditos, né? Aqui o arquivo por setor, e aqui no caso TXT e NetCDF, e aqui no caso para o ano de 2000 por setor 2008, aqui no caso para o mensal, e aqui o gridmap para 2010 anual, e aqui 2010 o mensal. E esses arquivos estão todos disponíveis aqui para download. Clicou aqui, ó, você vai ter o seu arquivo.
Pronto, você consegue salvar ele da que vocês quiserem. Então, esse é o site bem simples, bem direto, fácil. Leia essa descrição aqui certinha. Vamos voltar aqui para os slides para continuar. Bem, os dados do Edgar, eles são no formato TXT ou NetCDF. Então, porque, na verdade, eles pegam todo o globo, pegam os 360 graus, dividem em 0,1 grau, que é o tamanho de cada célula, que é a resolução horizontal do Edgar. E tem isso tanto em TXT quanto em NetCDF. Por poluente, por setor. No total, o Edgar, assim, a princípio, possui 10 setores, mas hoje lá disponível no EdTap para download, para processamento, existem 7 setores, que são o setor de Air, que são a parte de portos e aeroportos, que tem a decolagem, pouso e o tempo que o avião está em velocidade de cruzeiro. 2, shipping, que são toda a questão dos navios. 3, o setor de energia. 4, setor industrial. 5, transporte. 6, residencial. E 8, agricultura. Só que desses 10, vários foram agregados para ficar nesses 7 setores e depois alguns foram ou excluídos ou até mesmo não contemplados. Por exemplo, o Edgar padrão, se eu não me engano, são 26 setores, o sem ser o Edgar EdTap. Então, o EdTap simplesmente foi agregando esses setores para ficar mais fácil de gerenciar esses arquivos. Os poluentes são dióxido de enxofre, monóxido de carbono, amônia, e hidrocarbonetos ao metano, os óxidos de nitrogênio, o carbono orgânico e carbono elementar, que é o OC e o BC, PM10 e PM2,5. Vale ressaltar aqui, é muito importante, que o Edgar, o EdTap, ele traz para a gente essas 4 informações, OC, BC, PM10 e PM2,5. Só que o OC e o BC, eles estão dentro do PM2,5. Só que você tem essas duas informações lá. Então, o que nós precisamos tomar cuidado? Que muitas vezes, quando nós importamos, nós decidimos importar os 3. Então, nós vamos estar praticamente quase duplicando nossas emissões. Tem que ficar muito esperto. Ou se importa o PM2,5 diretamente e aplica um fator para você fazer a distribuição para a especiação química, para jogar o carbono orgânico elementar. Ou você importa os 3, o PM10, o OC e o BC, soma o OC e BC e subtrai do PM2,5, ou seja, você já vai estar importando essas espécies aqui diretamente, ou seja, você vai estar, não vai precisar aplicar nenhum perfil químico nessas espécies, que ela já vai vir como POC e já vem como POC e PEC direto. Então, vocês importam ela como POC e PEC, soma essas duas variáveis e tira do PM2,5. E aí faz a especiação do PM2,5 restante. Essa foi a abordagem que eu usei na minha tese, tá, gente? Eu somei o AC e BC e tirei do PM2,5. E aí eu fiz a especiação do restante do PM2,5, tá? Foi assim que eu trabalhei. Então, e outra coisa, nem todos os setores têm todos os poluentes. Um exemplo, o setor de agricultura só tem emissão de amônia. Não tem outro mais, entendeu? Só um segundo. Desculpa, gente. Então, dando continuidade, então ficar muito esperto com essa relação ao CBC vem na hora de fazer a importação, tá? Porque depois eu vou explicar para vocês o porquê dessa importação, para ficar mais claro para vocês. Porque, imagina, porque no final das contas, nós vamos ter, para processar, por exemplo, vamos supor o setor de energia. O setor de energia, nós vamos ter um arquivo na CDF para SO2, um para CO, um para nitrato, um para cada um. Então, no final, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 9 arquivos por setor. Óbvio que tem mais ou menos, por exemplo, a agricultura só tem um. Mas, gente, nós vamos ter 9 arquivos por setor, então nós vamos ter que importar um a um, tá? E os Vogue trabalham de uma forma meio singular, que precisamos ter bastante cuidado, principalmente por causa de consumo de memória. Mas vamos dar segmento que depois, para frente, vocês vão entender o que eu estou falando.
Então, no caso, o usuário deve fazer o download dos setores e poluentes desejados para a simulação da qualidade do ar. E como eu disse, nem todos os setores têm todos os poluentes. Aqui no caso, o exemplo, o Black Carbon para todos os setores, só que não tem para agricultura, tá vendo? Só tem para os 6 setores. Então, desses aqui, vão ter que baixar, no caso, o NetCDF, que é esse arquivo aqui que o Smoke vai ler. Então, nós temos que baixar esse daqui, o Black Carbon, para todos esses arquivos aqui dentro do CDF, colocar numa pasta que vocês têm acesso e fácil de apontar para o Smoke, tá bom? Que no caso eu dei o exemplo do ano de 2010, tá? Mas no caso tem o ano de 2008 também. Aqui, e no fluxo, como é que baixei esses arquivos na CDF, tá? E como é que vai ser o fluxo de processamento desses arquivos dentro do próprio Smoke? Simples, nós vamos ter o Edge Gate Tap, ele vai ser lido pelo SMK Invent, que é um daqueles core programs do próprio Smoke. O Temporal Profile e o Chemical Speciation é similar ao que nós vimos até agora. Nós vamos criar os perfis temporais e os perfis químicos e a referência cruzada desses arquivos. E assim nós vamos colocar ele dentro colocar dentro do Smoke. Normalmente, o perfil temporal e os perfis químicos e temporais é a mesma estrutura, mesmo formato, as mesmas informações que precisam conter para fazer a referência cruzada e aplicar os perfis. Então, basicamente, criar arquivos parecidos, tá bom? O grading que é um pouco diferente. Por quê? Como o HTTP já é em grid, já é em formato em grid, o Smoke vai pegar os dados da grade e vai simplesmente interpolar para os dados da sua grade. Assim, vai pegar isso daqui e vai interpolar para a sua grade. Se for grade, como é 0,1 grau, mais ou menos, é cerca de 10 quilômetros, mais ou menos, cada célula do Edgar. Então, ele vai simplesmente pegar essa célula de 10 e interpolar, se for maior, ou simplesmente alocar a emissão se a sua célula for menor. Então, o grading a gente não precisa fazer o surrogate, porque o próprio Smoke vai fazer essa interpolação dos dados para você. E no caso, junto com os dados meteorológicos, aqui que no caso é a definição do domínio, para fazer todas as informações do grid para fazer essa interpolação, né? E aqui no caso, o Smoke vai fazer o processamento, que ele vai, no caso, fazer as referências cruzadas, criar os arquivos intermediários e, no fim, fazer a combinação de todos os arquivos para gerar o arquivo de emissão 3D, no caso 2D, né? Que ele só tem uma camada. Por o CEMAC. Então, o processamento é basicamente o mesmo. O único que muda a questão é o grading, que é o Spatial Allocation, que vai ser feito por interpolação do próprio Smoke. O usuário não acaba interferindo nessa parte, tá? Aí, como disse, os perfis temporais são definidos pelo próprio usuário, e eles podem ser definidos, como acaba sendo um global, você tem que tentar incorporar todas as informações, todas as variações dentro do que foi agregado, né? Porque, por exemplo, a parte de indústria tem todas as indústrias lá, então não é tudo 100% constante, ou transporte tem que ver que às vezes o perfil de veículo é um pouquinho diferente de um lugar para o outro, mas eles são um pouco similares, nós temos pequenas diferenças, então temos que, aí vai ficar do usuário, fica a critério do usuário, como que ele vai aplicar esses perfis, como que ele vai distribuir, qual vai ser a melhor abordagem, qual é o melhor dado que ele vai pegar para fazer esse tipo de informação, né? Aí, como disse anteriormente, você precisa pode pegar fluxo de veículo na via, produção industrial, consumo de energia, perfil de decolagem, produção agrícola, enfim, todas as informações para conseguir criar os perfis temporais. Mas precisamos exatamente aquele perfil que o Edgar tem um total anual, ou até mesmo um total mensal. Se pegar o total mensal, aí tem uma abordagem um pouquinho diferente lá que eu vou mostrar na hora de importar o arquivo, que aí o Smoke vai saber qual perfil temporal a aplicar. Mas vamos pensar em questão de perfil anual, nós vamos trazer o anual para o mensal, do mensal para o semanal e depois para o diário, e do diário o perfil diário, entendeu? E aqui nós temos nossa variação, trazendo para a variação horária, seguindo o padrão que nós estávamos vendo até agora, tá? Então vamos seguir. Perfil químico, bem parecido também. A configuração dos arquivos são exatamente iguais, o que nós tínhamos visto previamente. A questão o grande X da questão é vocês conseguirem agregar e criar um perfil químico que tenta mapear todas as suas emissões que estão expressas naqueles setores. Assim nós vamos conseguir fazer
uma boa especiação química. Porque como ele agrega muito, tem que chegar a um perfil meio genérico para tentar atingir todas as... tentar pegar assim, as características de cada tipo de emissão. É difícil? É, mas é o que nós temos que trabalhar por hoje, entendeu? Então, o perfil químico é basicamente a mesma coisa. E aí agora, vamos para a própria configuração, que vocês vão entender principalmente a parte de como que é criar os arquivos, não criar os arquivos, como eles vão apontar os arquivos. A configuração é bem parecida. O assign, onde vai definir todo o sistema, o ambiente de modelagem, o SMK run, que vão dar os comandos. Por exemplo, você vai rodar o SMK invent, você vai mudar o grid mat, o SPC mat. Então, é bem parecido. Só que tem algumas variáveis que precisamos ficar atentos, que são específicas para o Edgar. O Edgar também, ele é tratado como fonte área. A alocação espacial é feita baseada, né, na interpolação da grade, entre o Edgar para a grade desejada. E o Smoke, a grande questão que eu disse, que o Smoke ele trata o Edgar com uma singularidade, é a questão de o que ele faz. Como ele dividiu o globo todo em 0.1 por 0.1, tem várias células. E essas células, o Smoke trata cada célula como uma fonte. Então ele lê todo o arquivo NetCDF, todas aquelas emissões e aloca na memória. Então esse acaba sendo um problema. Por exemplo, nós temos lá o setor de energia que tinha 9 poluentes. Desses 9 poluentes, imagina, por setor. E aí, se eu não me engano, são 3.600 por 1.800 células do Edgar. Então, ele vai ter 3.600 por 1.800, vão ter 6.480.000 fontes. Entendeu? Então, imagina, cada arquivo que você leu, o de BC, o de Black Carbon, vai ter 6 milhões, o de PM2,5, mais 6 milhões, PM10, 6 milhões, entendeu? Então, é muita informação. Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, não dá você importar tudo de uma vez. Por isso tem que ser processado setor por setor, entendeu? Ou, no caso, por poluente por poluente. Que aí, no caso, a gente consegue... eu gosto de trabalhar muito setor por setor. Por exemplo, eu vou criar um script só para rodar a fonte industrial. Aí, no meu arquivo de SMK Invent, eu vou importar só os poluentes da fonte industrial. Aí rodo o Smoke. Crio os mesmos scripts para rodar a fonte de energia. Rodo o Smoke. Porque senão consome muita memória e vai cair o sistema. Geralmente, para processar o Smoke Edgar com todos os poluentes para um setor só, geralmente se come 40 GB de memória. Geralmente. Isso é que os próprios desenvolvedores do Smoke recomendam para conseguir rodar. Então precisa de bastante memória para rodar o Smoke Edgar. Não é uma tarefa fácil, entendeu? Fácil sim. Fácil porque colocar memória resolveu o seu problema. Mas precisa dessa capacidade para conseguir, entendeu? Colocar dois setores para processar junto do mesmo tempo não dá certo, com certeza ele vai dar algum problema, tá? E, por exemplo, os geocodes, por exemplo, como é que o Smoke ele vai identificar, por exemplo, os IDs de cada fonte? Principalmente por causa do geocode. Assim ele consegue, por exemplo, como ele dividiu o globo nessas faixas aqui, ele consegue identificar e fazer um ID para cada um deles. Aí aqui ele consegue aplicar time zone, aqui ele consegue aplicar search ID, aqui ele consegue aplicar a informação de control, caso queiram aplicar algum tipo de redução em alguma região, entendeu? E outra coisa, lembrar de distribuir as emissões verticais do próprio Smoke. Como a gente viu na aula passada o layer lock, o procedimento é o mesmo. Nós vamos ter um arquivo no final, vamos ter um arquivo 2D, nós vamos criar um perfil vertical para essas emissões e vamos rodar o layer lock igual eu mostrei na aula passada. E vamos criar um arquivo de emissões 3D. Eu fiz essa abordagem também para minha tese, onde eu apliquei essa estratificação vertical para as fontes industriais de energia e de navio. Porque navio também tem essa emissão elevada. Então, nós temos essas informações aqui do geocode, onde que nós podemos ter esse ID e lembrando a alocação vertical. E agora vamos para a prática. Vou mostrar para vocês como é que é o Assign, como é que nós vamos configurar os arquivos de entrada para ficar mais fácil do que eu estou falando para vocês. Vamos lá.
Primeiro, vou configurar o arquivo de inventário. Essa aqui, no caso, seria desculpa, uma pasta padrão. Só colocar aqui. Tem uma pasta do MC. Aqui, ó. Pronto, pronto. Isso aqui eu tenho que pegar também. E no caso aqui, ó, seria padrão, igual sempre foi. Um inventário, edtap, que era o nome do nosso caso, e aqui no caso Edgar. E aqui, o que eu fiz? Eu criei um list file, que é aquele arquivo que lista todas as minhas emissões para cada setor. Aí você fala, por que, Rizeira? Exatamente para fugir do problema da, da alocação de memória. Vamos abrir esses arquivos aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos, como é que é. No caso aqui, ó, uma indústria. Esse aqui, no caso, é um arquivo para indústria. Nós temos aqui, ó, ou seja, o setor. E esse daqui, no caso, vai ser meu SCC, tá, gente? Essa informação aqui, aquele SCC que nós colocamos lá, 3030, 000001, no caso, esse aqui eu botei Industry, que é que eu sei que é meu setor de indústria do Edgar. Então, esse aqui é o SCC que vai ser carregado para tudo, especiação química e alocação, especiação química e alocação temporal. Então, esse daqui é o que você vai recarregar. Em vez de colocar um número lá no final, nós vamos colocar o valor Industry e o perfil que vai ser usado, tá bom? Eu vou mostrar os arquivos para vocês terem uma ideia. Aqui no caso é assim que funciona a configuração. Arquivo CSV, simples, mas é basicamente aqui, Industry, que é o SCC, que é o setor de indústria. CO, poluente. Esse daqui é o nome do poluente que está dentro do NetCDF. Quer ver, ó. Ou seja, esse daqui, MCO, é o nome do poluente que está dentro do arquivo do Edgar EdTap. MNOX, MiSO2, NH3, PM2,5, PM10 e MVOC. Então esse daqui, ó, é o nome do poluente dentro do Edgar EdTap. Essa informação aqui é a informação do mês. Por exemplo, o Edgar tem informação anual e mensal. Se você coloca zero, quer dizer que você está pegando o dado anual do Edgar. Então ele vai aplicar todos os perfis temporais. Vai pegar anual para mensal, semanal e diário. Se você quisesse, não, Rizeiro, eu quero trabalhar com o dado do Edgar, eu vou rodar só agosto. Então eu quero pegar o dado de agosto do Edgar de Tab. Simples, você vai vir aqui e vai colocar o valor 8 e apontar para o caminho correto, claro, né? Esse aqui, no caso, é o nome do Edgar EdTap anual. Vocês vão pegar aqui e colocar 8. Ah, não, é mês de outubro, mês 10. Ah, não, é janeiro, 1. Simples assim. Então, essa aqui é essa informação. 0 o ano todo e de 1 a 12 são os meses. Aqui é o caminho para o seu arquivo. Aonde que você fez download, simplesmente se aponta para ele. Vai estar aqui, entendeu? E repete isso para todos os poluentes. Aqui, no caso, foi o que eu fiz, o PEC e o POC para tirar o PEC e o POC, que é o BC e o OC, aqui, o BC e o OC, para tirar do Edgar. Eu já importei ele como PEC com o POC diretamente, tá? Que é isso aqui. Essa aqui vai ser o nome da variável que ele vai importar. Ele tá, essa variável aqui eu já importei ela como PEC com POC, ou seja, eu não preciso aplicar nenhuma especiação química nela, tá bom? E aí depois eu subtrair isso do meu PM2,5. Mas aí que tá, o Edgar vai importar todas essas informações aqui de uma vez. Imagina, cada uma dessas aqui é 6.480.000 fontes. Então é muita coisa. Se eu pegar, por exemplo, a parte residencial, vir aqui embaixo, copiar e colar, isso vai só aumentando, entendeu? Então não se pode fazer isso, porque senão, se você tiver memória, fica à vontade. Mas não é recomendado, tá, gente? Não é recomendado fazer isso. O recomendado é fazer setor por setor, desse jeito aqui. Então, essa daqui é basicamente a configuração do seu arquivo list file. É a mesma coisa que a gente fez lá anteriormente, só que essa informação, o que ele vai fazer? Em vez dele. é, Essa informação ele vai simplesmente jogar para cá Em vez de se apontar só o caminho, nós temos essas informações, que é o SCC, poluente, o poluente de entrada, o mês que a gente está. O mês que nós estamos processando e o arquivo. É bem simples. Eu vou entrar aqui para vocês no arquivo.
Eu botei dentro de Inventory, vou botar onde vocês quiserem, tá? Eu botei dentro do arquivo, dentro do próprio arquivo do Edgar. NCDump, vou dar uma olhadinha aqui. Olha lá, tem informação 3.600 por 1.800, que são o número de células, né? Que é longitude e latitude. E aqui, ó, nós temos as informações lat, long, e aqui o EMI. Esse aqui, ó, esse é o nome do poluente que nós temos que colocar lá. Por isso que aqui eu coloquei EMI-CO. Entendeu? Que ele vai abrir o arquivo na CDF, vai procurar por esse arquivo, sabe que ele é o total anual e é o poluente CO. E aqui é o poluente, como é que eu vou mapear ele no Smoke, tá? Eu mapeei ele no Smoke como CO. Outra coisa, esses poluentes aqui, como eu estou mapeando eles aqui, eles têm que estar no Invitable, tá bom? Então, todos, até esse pack, esse pó que eu criei aqui, eles têm que estar no Invitable. Eles não podem, se eles não estiverem lá, a gente não consegue processar. Quer ver? Invitable. Tá lá. Aqui, ó, o pack, o POC eu criei, o PM Order, o pack, o POC, amônio. Então, todas as informações ele tem que estar no seu Invitable. Então, se vocês estão importando um poluente aqui, ou querem criar um poluente novo, sem passar pela inspeção igual eu fiz aqui, vem cá no Invitable e coloca ele, tá? Isso daqui tem que colocar. Dentro dos arquivos também do GEDAT, por exemplo, tem os arquivos padrões que vêm com a própria instalação do Smoke, que são, no caso, esses geocode aqui, tá vendo? Esse geocode que é o que eu mostrei lá no geocode, esse Grid Mask Edgar. Esses arquivos eles já vêm no GEDAT padrão do Smoke e vão estar sempre lá disponíveis, mas só lembrando que eles precisam instalar, tá? Então, lembrando que, por favor, deixe esses arquivos que ele quer, que ele está dentro do Assigns, ele vai precisar. E aqui, no caso, ele tem os números do geocode para cada país. Tá vendo? Não são todos. Não, acredito que sim, são sim. Aí tem todas as questões E cada geocode tem um nível, tá vendo? Se nós formos olhar, cada um tem um nível mais específico, tá vendo? Geocode, no caso, só o país, aí depois o outro já vai aumentando um pouco mais o número. Acaba sendo o mesmo número, mas com mais zeros. Enfim. Então temos o geocode, que precisa estar lá, e esse mask aqui também, por favor, mantenha ele sempre no seu GEDAT, que é simplesmente esse arquivo aqui que eu mostrei para vocês, que é esse arquivo aqui, nessa DF, tá? Então deixa isso lá no GeoDat, mas o restante é bem parecido. Nós temos aqui o Códice, nós temos aqui o GS Pro, o GSRF, o Holidays, perfil temporal, o Invitable, Layer Fraction para rodar o Layer Locator, Private Config para inline, no caso aqui, não se aplica ao Edgar, esses aqui, e o SSDesk. Basicamente os mesmos arquivos. A única diferença é o Geocode e o Grid Mask Edgar. Como geralmente isso aqui acaba sendo padrão, eu sempre carrego esses arquivos comigo, porque eu sempre vou usar eles, entendeu? E eles são pequenos, entendeu? Na 50 mega. Então são arquivos pequenos. Então pode manter sempre no seu repositório aí que não vai ter problema nenhum. Mas lembrando de manter esses arquivos, tá? Agora que nós vimos o geocode, vimos o Invitable, como que nós vamos definir exatamente as nossas... Aqui, agricultura, por exemplo, setor de agricultura só tem um arquivo, que é no caso amônia. Então, nós vamos pedir agricultura, o MNH3 vai ser NH3, eu quero valor anual, e esse aqui eu caminho para o meu arquivo. Simples assim. No caso, agricultura só tem um, só vai ficar um. Aqui, no caso, para o... No caso aqui, para o setor de air, que é de portos e aeroportos, nós temos 6 setores. Dentro do air, nós temos 3 divisões. LTO, que é o Landing and Taking Off, que é exatamente que é o pouso e decolagem. Nós temos lá em cima, que é quando o avião está simplesmente em velocidade de cruzeiro, e tem outro quando ele está parado. Então aqui no caso, como os outros as emissões eram bem pequenas, eu decidi seguir só com Landing and Taking Off, tá? Energia, similar. Industrial, similar. Residencial e por navios. E o setor de transporte. Mesmo formato, mesma configuração, dá para fazer no CSV também, dá para fazer aqui dá para fazer no Excel, dá para fazer diretamente aqui no TXT, não tem problema. Dá para resolver tranquilo. Então, vou deixar aqui.
Então, nós já passamos pelo InvTable, já passamos pelos arquivos, agora vamos abrir os arquivos Assigns e o SMK Run para vocês conseguirem ver. Como eu disse, nós criamos um arquivo Assigns e o SMK Run para todos eles, tá vendo? Para exatamente processar um a um, para não ter esse tipo de problema depois de memória. Vamos focar no industrial aqui, que aí fica mais fácil de ficar um e o restante é simplesmente replicar, tá bom? Então vamos no Assigns. Vamos dar uma olhadinha. O Assigns é bem parecido. A situação é bem parecida. No caso aqui, ó, que é o Search Time, botamos Industry. InvID Age Tab, que está lá dentro do Inventory, dentro da nossa pasta Inventory. É exatamente ela que vai procurar. Edgar Age Tab V2. Age Tab V2. É essa aqui que ele vai buscar. InvID. Entendeu? Então essa é a pasta que ele vai buscar. O ano básico que eu estava trabalhando. Vamos adicionar agosto. Isso aqui é o nome do meu grid-desk. Esferoide. Tipo de mecanismo químico. As datas do período, que no caso 3 de agosto. Está rodando. Rodar 25 horas. Um dia só. Aqui a mesma informação que nós estamos lá. Aqui, ó, configuração de onde que o Smoke está instalado e aqui é onde está meu dado, onde que eu estou rodando. Que é o Share Dados, Dizer Modelagem Cronos e Smoke Edgar. Exatamente aqui. Simples assim. Basicamente igual que a gente fez até agora. Até o que eu mostrei para vocês até agora é exatamente a mesma configuração. Do que a mantém. Aqui que vai, como o Edgar ele é processado como área, é aqui que nós vamos conseguir buscar as informações, tá vendo? Aqui, no caso, apontando para o arquivo de inventário, ou seja, InvD, que é no caso dele de Edgar, EdTap, Edgar, ou seja, dentro aqui de Inventory, EdTap, ele vai abrir Edgar. E ele vai buscar pelo arquivo que no caso aqui, ó, ARINV, Edgar, ARINV, Edgar, e o Search Type, que nós colocamos aqui em cima, que é como Industry. Ou até mesmo poderia colocar ele aqui, ou poderia colocar o Search Abbreviation também, que está como Industry, que resolveria o problema também, tá? E aí, ele vai buscar esse arquivo aqui. O repconfig, que é do caso do report, GSPro, GSRef, que esses arquivos eu que criei. E os perfis de referência cruzada, perfil temporal, e o TPro mensal, semanal e horário. Então, basicamente a mesma informação. Aqui que muda um pouquinho. Aqui as informações do geocode, que eu falei que precisa ter sempre do seu GEDAT. E o grid mask. O grid crawl também, que ele precisa do MCP, é obrigatório, ele precisa para rodar, fazer interpolação dos dados, tá? E no caso aqui também é o grid desk. Então, o restante é igual, ó, cost, holidays, SCC desk, invtable e é o dado do MCP. Então, basicamente, mesmo arquivo de assigns, tá, gente? E aqui é onde que aponta os arquivos do MCP. Então, basicamente, são esses os locais que nós vamos fazer alteração, que nós vamos mudar, que nós vamos fazer qualquer tipo de alteração, tá? Então, editou esses caminhos, editou esses nomes, criou esses arquivos que nós já ensinamos a ser criado, você já está configurando seu assigns tranquilo, tá? Lembrando para essas configurações aqui, que tem que manter, mas o restante é bem similar, tá? E agora vamos para o SMK Run. Mesma coisa. Aqui no caso eu estou colocando, chamando um assigns file, como padrão do caso que eu acabo seguindo para as minhas simulações. Ele trabalha como fonte área, que é o que tem aqui. Por isso que ele vai buscar essa parte aqui do meu script do assigns. Aí, nós temos as opções aqui, ó. Mesma coisa. Run SMK Invent, sim. Matriz de especiação, sim. Grid Math, sim. Quero fazer interpolação. Temporal, sim. Não vamos rodar nem LF Point, nem o Lay Point, porque não é nenhuma fonte pontual. SMK Merge para juntar tudo, sim. O Report, sim. Aqui, ó, essas daqui que são as variáveis importantes para a gente ficar esperto. Porque elas que vão dizer exatamente as informações. Por exemplo, nós estamos importando um arquivo grid.netdf? Sim, que é exatamente isso que nós estamos importando. É isso aqui que o Edgar tem. A unidade do Edgar, que é em quilograma quadrado por segundo. Aí essa unidade aqui que nós precisamos inserir certinho, para ele fazer toda a conversão de unidade. O ano base do inventário.
tá? Então, essas informações são bem importantes, porque se você colocar não aqui, ele não vai portar o seu NetDev corretamente, ele vai buscar um arquivo TXT. Então, ele vai dar um problema, tá? Então, ficar esperto com isso. O restante são as mesmas opções que nós temos até agora. A default time zone, a saída, qual é o formato de saída, se é para fazer o merge layers, que não vai fazer, que fazer o merge do matriz de especiação temporal também coloca como sim, e a informação de saída que está ali, entendeu? Então essas são as informações que precisam estar citadas corretamente para ele fazer, tá bom? Aqui no caso aqui, uso geocodes, yes, ou seja, ele vai usar aquele arquivo de geocodes ao invés do corse. Por qual é a vantagem disso daqui? Se usa geocode, ele vai aplicar o time zone correta para o meu arquivo de emissão, entendeu? Então, como o EDGE é separado naquelas geocodes que eu mostrei aqui, então é melhor usar esses geocodes para você pegar essa time zone, que aí você vai ter certeza que vai estar usando o perfil temporal corretamente, tá bom? Então é bom ficar esperto com isso também. E aí, número de camadas verticais, que eu tinha no meu caso, e o número de setor, industry. Então, basicamente é a mesma coisa. Alguma dúvida aqui, gente, desses arquivos? Podem perguntar agora. Assumo que não, então vamos dar sequência. Então, como diz, assigns e SMK run, bem parecidos, algumas singularidades que faz sentido. Vou mostrar aqui para vocês agora como é que são as referências cruzadas, tá? Vou mostrar aqui o GS Pro, GSRF, a parte do perfil. Aqui no caso, ó, nós temos os perfis químicos, tá vendo? No caso aqui, eu peguei todos os dados da própria EPA que tem um perfil. Por exemplo, um perfil 1, no caso, eu separei por setores, Aircraft. Aqui tem o nosso perfil para PM2,5, Order, que é esse PM2,5 Order, é o PM2,5 menos o AC e o BC que eu já tirei lá atrás, tá bom? Então, vocês vão ver que não tem PEC e POC aqui no meu perfil químico, porque ele já foi extraído, está importando direto do Edgar. Mas aqui nós temos o perfil para SO2, VOC, amônio e NOx. Para Aircraft, para os navios, para o setor de energia, indústria, transporte, e no caso que eram para queimadas, residencial, agricultura. No caso, esses são os outros perfis que eu acabei incorporando na minha simulação. Mas basicamente é isso. Não tem segredo, é um arquivo CSV que nós temos aqui o nome do perfil, o poluente, as espécies que vão ser divididas, a porcentagem, massa molar e a porcentagem de novo. Mesmo padrão, mesmo perfil, mesma estrutura de arquivo, não tem erro, tá? Um CSV. Aqui para VOC, o número do perfil 5 para VOC, vou dividir para essas espécies, e essa daqui, ó, porcentagem, massa molar para esse poluente, para essa espécie, e a porcentagem de novo. Bem direto, bem rápido, bem simples, tá? E aqui no caso vem a referência cruzada. Por exemplo, lá na hora que eu importei o meu... Você lembra na hora que eu falei, esse daqui que é o meu SCC? Olha ele aqui. Ou seja, eu importei o meu SCC como Industry, lá no meu arquivo, o LST. Então, tudo vai ser mapeado em cima do Industry. Então, eu sei que o meu perfil Industry vai pegar o perfil 4 para VOC. E aqui no caso, como o 4 é tudo para a indústria, nós colocamos sempre o 4 para todos os poluentes. E o 000 para CO, que o CO é aquele poluente que vai virar CO, vai continuar sendo CO, não tem o perfil químico. Então, bota um perfil padrão, que é o 000, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, o perfil 4 é para a indústria. Então, o Smoke vai usar todos esses perfis 4 para PM Order, VOC, SO2, NOx, NH3 e Stata CO. Tá, CO podia ter colocado 4 ao invés aqui, tá? Podia ter colocado 4 aqui, ao invés de... Porque eu já tenho esse perfil lá também, entenderam? Então, eu mapeio minha indústria para os perfis 4 para esses poluentes. Transporte, que é o 5, 5 com esses perfis. Aqui no caso eu fiz uma mudança, tá vendo? Eu estava testando perfis diferentes para o transporte. Residencial, agricultura, energia 3 e navios 2. Simples assim.
Não tem muito erro. É até mais simples de você pegar, porque tem menos fontes, menos SCCs, então é mais fácil você conseguir identificar, né? E é basicamente isso. Essa faz a referência cruzada em função, só para reforçar, em função exatamente desse arquivo aqui, ó. Porque aqui eu determinei meu SCC, que é o que vai buscar ele aqui, ó. Aqui que ele está buscando esse SCC aqui. Se eu tivesse colocado lá, IND, entendeu? Não tem problema. Eu só ia vir aqui no meu GRSRF aqui e colocar IND. Pronto. Ele vai saber que aquele é industrial. Então, o que você colocou aqui nesse SCC é o que vai ser carregado para todas as suas, para todo o resto da simulação, tá? Perfil temporal e químico. Similarmente, nós temos isso para o perfil temporal. Vamos pegar aqui um horário aqui para vocês terem uma noção. No caso aqui, são os perfis temporais que nós criamos. E aqui, no caso, no final tem a descrição. Ó, agricultura, ó, o aeroporto landing and taking, landing and taking off. Oh, meu Deus. Perfil de energia, industrial, biomass burning, residencial, ships, transport e fires. No caso que são vários perfis, tá? Não são diversos perfis que nós criamos. E aqui, no caso, é o perfil para cada um. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 12, entendeu? Então, esses aqui, no caso, são os perfis temporais, bem similar ao que a gente criou até agora, é um arquivo CSV com o nome do perfil e a porcentagem, comentário no final. Nome do perfil, porcentagem, comentário no final. Simples, direto, CSV, Excel, resolveu o seu problema, tá? Referência cruzada, mesma coisa. Nós temos aqui, ó, o perfil industrial, que as funções não precisam, 0 para aplicar para tudo, all day, qual que é o tipo, o perfil que nós vamos aplicar, ou seja, industry hourly, ou seja, para industrial, all day para aplicar o perfil 1007 para horário, aqui o mensal e aqui o semanal. Então simplesmente colocamos os perfis aqui, bem similar ao que estava antes também, no anterior, tá? CSV, tendo essas mesmas informações, que são aquelas funções específicas, que tenham com um local específico, um SCC específico para aplicar, ou algum mês específico, alguma variação, não. Deixou em branco e colocou aqui o all day, monthly e o weekly, que são os básicos, são os principais que se precisa para aplicar os perfis, apontando para o perfil e um comentário. Simples assim. Aqui no caso, para cada um. Air, Energy, Industry, Biomass Burning, Residential, Ships, Transport. Vocês estão todos aqui repetidos 3 vezes para all day, mensal e semanal. Então, bem similar também, ou seja, não tem nenhum erro, lembrando que o SCC é o SCC que nós colocamos lá quando a gente exportou nosso arquivo, nós temos a nossa referência cruzada. Ou vocês podem usar perfis diferentes, você muda o perfil, cria um perfil, eu não quero usar aí o usuário brinca da forma que ele quiser. Ele quiser criar um perfil, cria um perfil e chama aqui, enfim. É critério do próprio usuário, tá bom, gente? Ele pode fazer toda essa definição. Então, desconectou aqui, vamos lá. Só um segundo que caiu a conexão. Então aqui, ó, vamos lá para a pasta onde nós vamos rodar. Essa é a pasta onde eu estou, cadê na pasta Run? A estrutura é a mesma, tá, gente? Ó, tem lá o Run, o MCP, Inventory e Gedata. Mesma estrutura. Eu vou deletar os arquivos que eu rodei ontem para testar. Vou apagar a pasta de Report e de Run. Perfeito. Vamos abrir o arquivo aqui. É basicamente o que eu acabei de mostrar para vocês, só que muda a questão de diretório, tá? A mesma informação. Onde está meu arquivo? As informações do...
desculpa. Aqui informações no meu GDAT, Geocode, Griddesk, Córtice, Holidays, enfim, tudo aqui certinho e as opções. Aqui eu estava fazendo uns testes ontem, tá vendo? Não estava rodando SMK em VEM. Por quê? Eu vou mostrar por quê. Demora, o Edgar demora bastante pela quantidade de células que eles rodam, tá? Então aqui no caso eu quero que roda o temporal, quero que roda o inventário, quero que a matriz de especiação, alocação, horizontal, temporal, não quero nenhum desses dois, SMK Merge também, e o report. Importa NetCDF com essa unidade quando base 2010. Isso aqui não precisa porque ele tá, não está no caso do default, o caso não tem no Córtice, mas não tem esse problema que nós pedimos para importar o geocode aqui embaixo. Tá? Então, botamos o geocode aqui embaixo, ele já sabe o time zone certinho. Tem específico, número de camadas, o setor é industry. Para esse exemplo, para se rodar um pouco mais rápido, nós vamos rodar apenas o CO, tá, gente? Vou mostrar para vocês. O Inventory, EdTap, Edgar, Industry, LST. Nós vamos rodar apenas o CO, tá aqui, ó. Tá? O restante eu comentei, mas só para vocês mostrarem que tem essa possibilidade. Só fazer download desses arquivos e fazer a configuração que nós já fizemos, tá? Então, isso aqui é o Industry, MCO, CO, que vai ser o polante que vai importar, MCO, anual, o caminho para o arquivo, tá? Salvou. Pronto, beleza. Então, nós vamos simplesmente entrar dentro da parte de Run, depois configuramos nosso assigns e nosso SMK, colocamos para executar, vamos rodar. Você vê, aqui ele está rodando o SMK em VEM, tá vendo? Ele demora bastante. Isso para um poluente só. Quando coloca mais, demora bastante. Demora assim, cerca de uma hora e pouco, depende da velocidade do seu computador e da quantidade de memória que você tem, tá? Então, é uma atividade bem demoradinha. Muito cuidado com os arquivos intermediários do Edgar, tá, gente? Por exemplo, para o meu simulação, o meu grid tinha 190 por 160 células. E depois que eu rodei todos os setores, todos os poluentes do Smoke Edgar, para o meu caso, eu tinha 8 tera de arquivo intermediário. Então, quem tem uma máquina um pouquinho mais fraca, com menos espaço, roda um setor. Rodou, vai no arquivo intermediário, deu tudo certo, apaga todos os arquivos intermediários, deixa só o arquivo de saída. Aí isso no caso para 3 meses, tá? Mas o arquivo intermediário de Smoke é o mesmo. E consome muita coisa, tá bom? Depois, rodou o setor industrial, deu certo, é o que você quer? Apaga o intermediário, faz transporte. Deu certo, apaga os intermediários, vai para outro setor. Senão vocês vão acabar tendo muito problema com, com espaço, tá bom? O arquivo intermediário dele consome bastante. Aqui no caso, passou pelo o SMK em VEM, passou pelo matriz de especiação SPCMAT, está agora no grid, que é a interpolação do próprio grid do Edgar para o Smoke, para o seu grid no caso, né? Então ele rodou o SMK em VEM, rodou matriz de especiação e está rodando o gridding. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui ele já criou as partes de novo, né? Vamos dar uma olhadinha lá no Static Logs. Vamos dar uma olhadinha no que já rodou. Já rodou o SMK em VEM, vamos dar uma olhada. Normal Completion. Basicamente, o que ele buscou? Ó, vamos dar uma olhada. Olhou as informações, Alt Zone 0, que é exatamente o que você quer, é bom conferir isso daqui, tá vendo? Tem que ser na aula de Greenwich. A unidade está certinha. Tudo bem. Aqui o Grid Mask, aquele Grid Mask Edgar, ele vai sempre procurar, tá vendo? Achou, abriu, conseguiu abrir com sucesso. Abriu Invitable. Aqui, ó, Read Geographic, Region Names for Time Zone, que é o que a gente quer do nosso caso.
os geocodes, por isso que eu falei que é importante ter esses arquivos, que ele vai buscar sem eles, ele não vai rodar. Aquilo é o arquivo de inventário, ou seja, ó, minha pasta, modelagem, Cronos, Smoke, Edgar, Inventory, HTTP, Edgar, ARINV, Edgar, Industry, que é o arquivo que nós criamos para rodar, que é esse daqui. E aí, ele lê os arquivos, e aqui ele está criando o mapeamento do nosso questão de emissões, criou o arquivo de emissões para o ano 2015, com o ano base de 2010, criou o arquivo NetCDF inicial para criar o arquivo de emissão, o wrapping do report, e aqui é onde que ele leu, tá vendo? Ele leu o arquivo inventory CO. Se tivesse outros arquivos, ele ia ter essa mesma informação aqui, por exemplo, PM2,5, SOX, NOX, entendeu? Que é que eu estava lendo todos os poluentes. Como estou fazendo só para CO, ele leu só o CO, tá? Então é assim que ele funciona. Vamos ver qual etapa ele está agora. Rodou o grid. E agora está rodando o temporal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, matriz de especiação. Também rodou certinho. Aí vem todas as informações. Isso aqui é o que ele criou na parte do SMK em vem, tá? Isso aqui tudo que ele leu. Isso aqui tudo que ele leu do arquivo intermediário do SMK em vem. Aqui ele leu o nosso GSRF e o GSI Pro, ou seja, matriz de referência cruzada e uma matriz de perfil. Leu o arquivo intermediário gerado do SMK em vem, que é aquele CO NetCDF. Buscou as referências cruzadas, SMK Source. Isso daqui, no caso, é um erro do próprio mesmo, dele, que ele é um warning, na verdade, né? Que ele não conseguiu converter essas strings para real, algumas delas, deu algum errozinho, um warningzinho, não é um erro, pode continuar, é normal isso acontecer. Aqui, no caso, criando a nossa matriz de especiação para depois juntar ela no final, tá? E aí ele escreveu o arquivo para o CO e conseguimos terminar o matriz de especiação. Depois ele rodou o grid. No grid. Mesma coisa. Aqui os arquivos que ele buscou. O grid mask do Edge que eu falei. Os arquivos intermediários do nosso perfil de inventário. O gridesc para fazer a definição do nosso domínio, que vem do MCIP. Tá vendo? Vamos lá. Lendo os arquivos intermediários. Aqui tudo. Lendo o nosso gridesc para fazer a definição do domínio. Mais arquivo intermediário. O grid mask do Edge que eu falei que tem que ter nó dentro de edad. Grid crawl 3D para pegar 2D para pegar as informações do nosso domínio também. E aqui, no caso, ele fez interpolação. A AGMet criou nossa matriz de alocação, a nossa interpolação espacial. E agora ele está rodando o temporal. O temporal é um dos que mais demora. Enquanto roda, você me tira uma dúvida, Ziri. Claro. Quando a gente roda a fonteária, a gente tem que criar o grid, teoricamente já colocar as emissões lá dentro, espacializadas, lá com a ferramenta X que você mostrou. No caso do Edgar, de onde ele tira as informações do grid? É do MCIP? Do MCIP. É isso que eu mostrei aqui agora. Tudo isso aqui, ó, do grid map, tá vendo? Essas informações, quando ele lê o gridesc e o grid crawl, ele tem todas as informações do seu domínio aqui, tá? O gridesc é a definição da projeção, a definição do lat 1, do lat 2, ou seja, assim ele consegue definir o seu domínio. E aqui no grid crawl ele tem mais informações ainda, porque, se não me engano, o grid crawl é a informação do centro da minha célula. E aí, com essas duas informações, ele tem a projeção, tem as minhas informações e tem o centro da minha célula, a coordenada do centro da minha célula. E assim como o Edgar também está em grade, ele consegue fazer a interpolação. Aí ele consegue fazer jogar os dados do Edgar para cima do seu domínio, entendeu? É assim que ele faz. Então a nossa não precisa fazer isso pela ferramenta GIS, porque o Smoke já vai fazer isso dentro para você. Entendeu? Ok, obrigado. Por nada.
Ah, já passou do tempo, vamos lá como é que tá o tempo, se deu certinho. Tempo também, deu tudo certinho. No caso, o número de perfil que eles encontraram. Vamos acompanhar aqui, ó. Arquivos intermediários gerados pelo SMK Invent, principalmente. Lendo arquivo de holidays que nós criamos, o geocode que eu falei para ter dentro do GEDAT, também está aqui. Nossos arquivos, referência cruzada. Aqui no caso, o nosso arquivo de perfil temporal, para mensal. Mais arquivo intermediário. Aqui ele está escrevendo um arquivo de saída e finalizou o arquivo temporal. E aqui no caso, esse aqui é o SMK Merge no final, que é o processor para cada 24 horas. Vamos dar uma olhadinha no SMK Merge. Lendo o gridf de novo para definir o domínio. Pegou todos os arquivos intermediários. Leu o arquivo de emissão, como diz aqui, o CO e NetCDF. Se fosse todos os poluentes, ia ter CO, PM10, PM2,5, SOX, NOX e enfim, todos os poluentes que nós importamos lá. Criando os arquivos, pegou os arquivos, ó, temporal, o arquivo temporal de perfil temporal, arquivo de matriz de especiação, arquivo, gente, de especiação química, temporal, alocação espacial, alocação, perfil químico, e aqui no caso ele fez aqui no caso ele está agregando, né, os arquivos, criando os arquivos intermediários, e no final criando o nosso arquivo de emissão. Vamos dar uma olhadinha como é que ele ficou, se ele gerou mesmo? Run edtap. Output. CMAC, que é o nosso mecanismo. Está lá o arquivo AGTS-L, que é um arquivo área, indústria, 2015, ó, 3 de agosto de 2015, edtap é o nome do nosso NVIDIA. E aqui no caso tem as nossas informações. Uma camada, uma variável só, que foi só o CO, que é o que a gente processou. Número de colunas, número de linhas, 26, o time step 26. Vamos dar uma olhadinha. As informações do domínio, nossas informações, e vamos dar uma olhadinha. Aqui provavelmente vai ter ó, o T-flag, que no caso são as horas, ou seja, só 24 horas, e nossas emissões de CO para o domínio. Esse domínio foi o domínio que eu usei para minha tese, tá bom, gente? Então, por isso que eu já tinha um caso meio praticamente configurado, eu só continuei. Então, depois que processamos todas essas informações, nós temos exatamente... Vou voltar aqui para o slide. Processamos todos, nós vamos ter essas informações aqui. Esse, no caso aqui, é o somatório de todos os setores para CO. Todas as emissões que eu processei de todos os 7 setores estão aí. 6, no caso, porque o agricultura não tem CO. Mas no fim, é esse o resultado que nós vamos ter, tá? Isso é total por mês, tá bom, gente? Total por mês. Esse ponto aqui são fontes principalmente do setor de energia no Rio de Janeiro. Nessa região do Rio de Janeiro tem muita termoelétrica e por isso que no caso tem emissão de alta de CO. No caso aqui nós temos a ver São Paulo, que no caso mais a parte de Campinas e Piracicaba, Rio de Janeiro, Vitória, que no caso Belo Horizonte, tá? Goiás, Distrito Federal, tá vendo? Que no caso Goiás e aqui Distrito Federal. Então esse daqui no caso é a combinação de todos eles. Mas é assim que nós vamos ter, é isso que vamos passar para o SEMAC. Porque nós vamos processar setores separadamente. Então essas aqui são as emissões industriais. Ó, lembrando que a escala está diferente, tá, gente? Por exemplo, industrial tem os hotspots para as emissões industriais, mas elas estão em uma escala muito maior, é muita emissão, tá vendo? No caso aqui, o setor de transporte, com foco também aqui. Por exemplo, ó, o industrial máximo é 25 mil, 33 mil. Aqui o máximo é 4 mil, tá vendo? Então tem uma diferença grande, uma ordem de grandeza. Mas aqui é mais espalhado o setor de transporte. Quando dá para ver aqui, é muita emissão do setor de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, BH e Vitória. Então aqui no caso do setor de transporte, setor de energia,
setor aqui, ó, dos aeroportos, onde que tem as emissões dos aeroportos, tá vendo os pontos. Residencial e aqui de navios. Ainda bem que os navios estão no mar, né? Isso é bom. Então, é esse resultado, por exemplo, como você processa esse setor por setor, essas informações elas são separadas também. E esse daqui que eu mostrei é o somatório de todos eles, tá? Por isso que ficou tudo espalhado assim. E aí, com isso, gente, eu termino o processamento do Smoke Edgar, o Edgar Editap junto com o Smoke, tá bom?